Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Graça e paz, amados. Vou estar fazendo, irmão, uma série de pelo menos, no máximo, 3 estudos, ok? 3 vídeos para nós falar desse assunto. Para nós explicar dentro das escrituras. Escrituras explicam as escrituras. Põe uma coisa sempre na tua cabeça, irmãos. A palavra de Deus. Deus quer que nós buscamos Ele de todo o coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ok? Então, a nossa fé, nosso fundamento, ok? O nosso entendimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, elas não têm que estar pautada ou ser guiada por crença. Ah, o que é crença? Ah, eu aprendi assim, eu ouvi assim muito tempo, me ensinaram assim, entendeu? Enfim, essa crença já vem de muito tempo, portanto eu acredito assim. Não, mas o que as escrituras dizem? Entendendo? Então, tem que estar baseado, pautado no que as escrituras explicam, ok? Então, no decorrer dessa série, a gente vai estar falando de como se originou, ok? Esse assunto de trindade, enfim, do dogma, da doutrina da trindade, quando foi fundado, quando começaram a colocar essa crença, enfim, vamos na história, tudo mais, vamos estar explicando, trazendo isso para os irmãos. Aqui no meu canal, creio que já tem muitas pessoas que já se libertaram, já entenderam atualmente, já compreenderam dentro das escrituras sobre esse assunto e já não crê mais na heresia da trindade, do dogma da trindade, que existe 3 deuses. Não, a Bíblia não fala que existe 3 deuses, ou 3 em 1, os 3 são distintos, mas são o mesmo, enfim, não. A Bíblia não fala em nenhum momento, a Bíblia sequer fala de uma trindade. Mas, infelizmente, pessoas que têm essa crença, ok? Pegam textos isolados e interpretam de uma maneira errada, procuram sempre nas escrituras texto que vai mostrar aí os 3 para tentar fundamentar ou validar a tua crença, dizer aqui, tá vendo? Há 3. Nos estudos que a gente vai estar fazendo, no segundo estudo, esse é o primeiro, vou estar falando do início aqui, do verbo, ok? Do logos, da palavra de Deus, do Pai aqui, do Filho único gerado do Pai, lendo alguns textos e explicando ele. No segundo vídeo, eu vou estar, respondendo perguntas dentro do texto. Pergunta como os trinitarianos gostam muito de fazer. Se não existe a trindade, né? A divindade, a terceira pessoa da divindade, se o Espírito não é a terceira pessoa da divindade, então por que na imersão, no batismo de Jesus, foi manifestado a trindade? Aonde que Mateus 28 está mostrando ali uma manifestação de uma trindade? O texto diz isso, que há uma trindade ali, que há 3 deuses, mas eles sempre, as pessoas, por isso que eu estou dizendo, certas crenças é perigosa. As pessoas recebem, ouvem por aí, não observam, não é bereano, e começa a replicar, a papagaiar isso, entendendo? Sem observar, aceitar isso, ou aceitar a opinião, crença dos outros, enfim, e não observa as escrituras. No texto, de forma nenhuma, está dizendo que há 3 deuses ali, que há a terceira pessoa da divindade. O texto não está dizendo isso. Vamos explicar isso no segundo vídeo. Pelo menos 5 a 6 perguntas e respostas. Vamos usar os textos para poder explicar bem, né, o que é o Espírito de Deus. O Espírito já está dizendo. Espírito de Deus, Espírito do próprio Deus. Vou dar um exemplo para vocês. O Espírito do homem, o nosso Espírito do homem, cada um tem um Espírito. É o Espírito do próprio homem. É dele, é ele próprio. Você está entendendo? Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus. É dele. Não é uma terceira pessoa. Não é uma terceira divindade. Não é um terceiro Deus. Não é uma terceira pessoa distinto de Deus. A todo momento a Bíblia vai falar Espírito de Deus. Algumas vezes vai falar Espírito do Santo, Espírito Santo. Espírito de Deus. Deus é Espírito. Está entendendo? Então, eu vou deixar esse assunto para falar do Pai e do seu Espírito no segundo estudo, fazendo 5, 6 perguntas e respostas, ok? Primeiro, é importante a gente falar desse aqui, explicar esses assuntos aqui,
ok? Vamos lá para a origem, para a eternidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 vai dizer lá que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas. O Espírito de Deus. O texto não está dizendo, a terceira divindade pairava sobre as águas. O terceiro Deus, a terceira pessoa da Trindade, um espírito distinto de Deus, diferente de Deus, pairava sobre as águas. Não, o Espírito de Deus. João 4:24, Deus é Espírito. Ok? Então vamos lá, vamos para o estudo aqui. Colossenses 1:15, né? Vai nos falar aqui, ó, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok? João 1:14 ao 18, vamos estar lendo também. Ok? No princípio, aqui, na eternidade passada, tem um Pai, o Criador, o Deus, o Eterno, o Soberano. E tem o Verbo, a palavra. Ok? Tem a mesma essência do Pai. Porém, há uma hierarquia. Ok? Porém, há uma hierarquia. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Ok? Esse assunto é importante entender porque já joga por terra uma heresia chamada Trindade. Já joga por terra a Trindade. Ok? Tem o Pai e tem o seu Filho. Que no princípio, na eternidade, o Verbo, o Logos, a palavra que estava na criação com o Pai. O Pai é o Criador. Ok? E o Filho é co-criador, ou seja, criou junto com o Pai. Ok? Vamos lá. João, capítulo 1, do 1 ao 3, vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Foram feitas por intermédio dele, ok? E sem ele nada do que foi feito se fez, ok? Prosseguindo. E o versículo 14 de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ok? Ninguém jamais viu a Deus. Aqui, preste atenção. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Ok? Eu botei até aqui na direção e grifei aqui. O Filho unigênito, algumas traduções vai estar o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas outras traduções vai estar o Filho unigênito, ok? Que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, né? O Verbo, a palavra que se fez carne, que estava com Deus, ok? Que estava no princípio com Deus, era Deus porque tem a mesma essência, ok? Do Pai. Ou seja, o Pai compartilha da mesma essência com o Filho, a essência, o mesmo Espírito. O Pai é Espírito, tanto tem esse poder de compartilhar da tua essência, ok? Com teu Filho unigênito, com o Verbo, com a palavra, para poder criar e ter ele já no seu plano eterno, né? O seu Filho para ser rei, para lhe conceder-lhe todo poder, honra e glória. Vamos lá. O Filho se fez carne, o Verbo se fez carne. Ok? A palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Ele é quem revela ao Pai. O Pai é maior que o Filho. Ok? Eu quero ser objetivo aqui nesse assunto aqui. Esse estudo não ficar muito longo. Vou explicar bem rápido, ok? Mas de uma maneira que os irmãos, que todos possam compreender e entender. O Pai é maior do que o Filho. Vamos lá. Ouviste, João 14:28. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Esse é mais um texto que a gente vai estar usando nos próximos estudos também, falando muito no Evangelho de João, ok? Sobre o Pai, o Filho e o seu plano de enviar o teu Espírito para a igreja. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Alguém vai dizer aqui, irmãos, João 14:28. Jesus, quando disse isso, que o Pai era maior do que ele estava aqui em carne. Ele se esvaziou da tua glória, da tua divindade. E por isso que ele disse isso. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas, alguns trinitarianos vão dizer, Jesus aqui era 100% homem, 100% Deus. Eles vão dizer isso.
E ao mesmo tempo ele falou isso porque ele se esvaziou, se fez carne, se fez homem, para morrer pelos nossos pecados, ok? Por isso ele disse que o Pai é maior do que eu. Alguns vão falar até a loucura, essa loucura que todo mundo conhece. Fizeram uma reunião no céu, ok? Fizeram uma reunião, a trindade, né, a divindade. Pô, vamos lá, coisar um plano para resgatar o homem. Aí, pô, Jesus se ofereceu, coisou, aí pronto. Resolveram, vou enviar Jesus, vou enviar o verbo, a palavra. Porque não pode nós três. Enviou um, fez carne, pronto. Aí entraram em concordância, ok. Aí o Espírito, não, eu vou e depois que Jesus consumar tudo lá, morrer, ressuscitar, e depois eu vou lá, eu vou ser enviado por vocês. Pronto, aí nós três vamos fazer essa obra. Eles inventam, faz uma filosofia onde não tem nada escrito sobre isso. Tá entendendo? Tudo para defender um dogma, uma heresia, ok? Tudo para defender uma crença. Mas todos os textos da palavra de Deus que vai falar sobre esse assunto, as pessoas têm que observar o contexto e fazer um quebra-cabeça, o contexto geral de todos os textos, né? E na história também, da onde surgiu, enfim, estudar as escrituras, irmão. Nós só vemos nas escrituras, a todo momento, o Pai, né, e o teu filho. Nós vemos duas pessoas distintas, com o mesmo propósito. Duas pessoas distintas. E o Espírito de Deus. Em nenhum momento vai dizer que o Espírito de Deus é um terceiro Deus. Que o Espírito de Deus é a terceira pessoa da divindade. Entendeu? Em nenhum momento, nenhum texto das Escrituras, nenhum texto da palavra de Deus vai mostrar uma trindade. Mas eles insistem, infelizmente, em dizer que tem uma trindade. Pega um texto e começa a filosofar e querer mostrar, provar aqui, ó. Tentar provar, né? Achar que está provando alguma coisa. Aqui a trindade aqui. Mas não está. Todos esses textos são explicáveis com fidelidade nas Escrituras. Nos seus contextos, com tranquilidade. Tem texto que é até acréscimo, colchete, né? Acrescentado ali, que não está nos originais, mas quem fez a Bíblia, né, no passado já fez com essas crenças, com maus intenções, e acrescentaram texto, acrescentaram versículo a mais, né, que não tinha no original, só para tentar defender a doutrina da Trindade. Ok? Vamos seguindo. Mas presta bem, tem gente que pensa, você está falando aí que não existe a Trindade. Ok. Mas não pensa porque eu estou dizendo isso, eu estou provando nas escrituras e vou provar nessa série que eu vou fazer, ok? Não para me vangloriar, irmãos, mas sim para trazer luz, entendimento, ok? Para muitas pessoas entenderem e compreender as escrituras e ver o plano, e ver as maravilhas de Deus e glorificar Deus. Ok? Porque esse assunto também, você entendendo ele, você vê o plano do Evangelho, o plano de Deus, o seu reino. Então é maravilhoso compreender esse assunto, irmãos. Você buscar Deus com entendimento. Note bem, preste atenção, não coloque palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que Jesus não é divino. Eu não estou negando a divindade do Filho. Ok? Eu disser que não tem três deuses, que não há uma trindade, eu não estou negando o Pai nem o Filho. Eu não estou negando a divindade do Filho. Ok? Eu estou explicando o que as Escrituras estão mostrando, com fidelidade. Porque tem muita gente que pensa, falam, querem julgar aqueles que não creem na Trindade e dizer que está negando o Filho, que está blasfemando. Tem uns que chegam até a falar essas coisas, essas loucuras aí. Ok? Por não entender. Por estar cego defendendo uma crença, uma heresia, nem ela mesma compreende. Pede para a pessoa explicar, três Deus em um em três, e a pessoa vai fazer uma salada, uma filosofada em cima. Não, mas assim, isso aqui. Mas não está explicando nada. Não, me explica os textos. Entendeu? A pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Aí a gente vai pegar os textos, explicar com fidelidade, com facilidade, porque uma vez que você compreende isso aqui, tem um coração voltado, né, para a fidelidade da palavra, em querer realmente entender, compreender, para ensinar as verdades para o povo,
e observa, analisa, é bereano, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Vamos prosseguir. Como eu disse aqui, João 14, 28. Jesus aqui em carne falou, o Pai é maior do que eu. Aí eles vão dizer, ele estava aqui em carne, se fez carne, por isso ele disse isso. Tudo bem, vamos dar continuidade, vamos ver onde vai dar isso. João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Olha, Jesus aqui está em carne, ok? Aqui ele já está glorificado, ressuscitou, João 20, ele ressuscitou, está com o corpo aqui glorificado, vai subir, breve vai subir nas alturas, ok? E ele disse, ele chama o Pai, né, de Deus dele. Meu Deus e o vosso Deus, ok? Versículo 3 de 1 Coríntios 11. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aí aqui eu quero falar um negócio importante rápido. Tem muitas pessoas que compreendem isso aqui até certo ponto. Aí as pessoas às vezes não querem ser fiel totalmente às escrituras, mas escolhem versículos, escolhem alguns pontos para ser fiel e outros pontos não. Por quê? É o que eu falei no início, a crença é perigosa, a pessoa crê e não quiser abandonar um ensino errado, uma heresia, porque há muitos anos está acreditando naquilo ali, então o que a pessoa faz? Ela cauteriza sua mente e não quer enxergar, mesmo que você prove e mostre. Quando a pessoa não quer entender, não quer compreender, meus irmãos, ela vai escolher, ela vai torcer texto, ela vai escolher texto em qual acreditar e em qual não acreditar. Muitas pessoas creem aqui, está escrito, Cristo é a cabeça de todo varão. Ok, é verdade. E o varão a cabeça da mulher. Ok, o marido cabeça da mulher, da esposa. E Deus a cabeça de Cristo. É aqui que as pessoas têm dificuldade de querer aceitar. Para defender a trindade. Para dizer, os três são um, todos são coiguais. Entendeu? Ninguém é maior do que ninguém. Não tem hierarquia. Todos são coiguais. Para poder defender uma trindade, uma heresia. Mas está dizendo aqui que Deus é a cabeça de Cristo. Se Deus é a cabeça de Cristo, tem uma hierarquia. O Pai é maior do que o Filho. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios. Ok? Continuando. Paulo chama o Pai de Deus do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1:3. Continuando. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. 2 Coríntios 11:31. Tem mais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é repetitivo nas suas cartas. Ele é enfático em dizer bendito Deus e Pai. Ele chama o Pai, né, de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Ok? Continuando. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui vai estabelecer o reino de Deus. O Pai sujeitou por um tempo, para um propósito, ok? Até no milênio, no reinado de Cristo, quando Cristo vai reinar sobre essa terra, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Sujeitou todas as coisas aos pés do Filho. Vamos ver isso no decorrer do texto. É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ok? Então o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Vamos continuar lendo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta aqui, se excetua aquele que sujeitou todas as coisas aqui.
Deus sujeitou todas as coisas aos pés do Filho, exceto aquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, o Pai, que deu toda a autoridade, poder, honra e glória ao Filho, todo joelho, toda língua, no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre, e toda língua confesse, e todo joelho se dobre diante do Filho, porque Deus sujeitou isso a ele. Deus deu toda a autoridade e poder dessas coisas para o Filho. Ele é o herdeiro, ok? Mas o Pai não se sujeitou ao Filho. O Pai ainda continua sendo o soberano, o Altíssimo, ok? Há uma hierarquia aí, ok? Isso não tira a glória, a majestade de Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, morreu na cruz por nós. Pode chamar ele de nosso Deus, porque ele é o nosso cabeça. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. A ele pertence a honra, glória, louvor, majestade. Tá entendendo? Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, olha, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Tá vendo? O versículo 28 explica o versículo 27. Muitas pessoas têm problema em ler um texto, isolar, querer explicar, querer filosofar em cima e pronto, falar de um assunto, falar que é a Trindade. Mas esquece do contexto, esquece dos outros textos que está em ligação, do quebra-cabeça para se montar, para entender aquele assunto ali. Mas aqui, ó, o versículo 28 explica o 27. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. O Filho entregará o reino ao Pai. O Filho se sujeitará ao Pai. Será grato ao Pai. É grato ao Pai, será grato ao Pai por tudo que Deus lhe concedeu a ele. Toda honra, toda glória, domínio, poder. E Deus será tudo em todos. O Senhor Jesus chama o Pai de Deus dele 5 vezes, já glorificado, isso estando ele glorificado à direita do Pai. Apocalipse 3,12. Note como Jesus é repetitivo, é enfático, é afirmativo aqui. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Continuando. Versículo 12, do capítulo 3. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 5 vezes Jesus, glorificado, ele vem trazer a revelação do Pai, para João escrever tudo que ele estava recebendo, e ele chama o Pai de Deus dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus glorificado. Ele tem um Deus sobre ele, que é o Pai. Você está entendendo agora a hierarquia? Você está entendendo? Tem um Pai e tem um Filho. Então não existe só aqui, irmão, e toda a palavra de Deus, Gênesis, aqui Apocalipse, já joga por terra a doutrina, o dogma da Trindade. Não tem 3 deuses, há um único Deus. E o Filho, o Pai e o Filho, compartilham do mesmo Espírito, a mesma essência. O Pai é Espírito. Jesus, quando está aqui, ele faz a oração em João 17, no Monte das Oliveiras, ele ora ali pelos discípulos, né? E faz a oração sacerdotal. Ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes de se fazer carne. Vou falar aqui das 2 fases do Senhor Jesus, já estamos terminando, tá? Só que ele teve 3 fases. Tem um estudo meu no canal, falo das 3 fases distintas, né, do Senhor Jesus Cristo. Antes de ele se fazer carne, que era o verbo, a palavra de Deus, explica um pouco sobre a palavra de Deus, o Logos, ok?
E depois, aí é a primeira fase dele, ok? E a segunda fase de Cristo é quando ele se faz carne, se faz homem, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Paulo aqui explica das duas fases dele, ok? Em Filipenses. Pois ele subsistindo em forma de Deus, tendo a mesma essência, tá vendo? A forma de Deus, a expressão, é a imagem visível de Deus, tinha a mesma essência, gerado do Pai, ok? Habitava com o Pai na eternidade, o verbo, o logos, a palavra, subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Paulo aqui explica. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus nunca se colocou igual a Deus. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que ele está dizendo isso? Porque o Pai está nele. O Espírito do Pai está nele. Isso vamos ver no segundo estudo, sobre o Espírito de Deus, que estava em Cristo. No batismo de Jesus, exatamente o Espírito de Deus que está vindo ungir o Senhor Jesus Cristo, vindo sobre ele. Não é uma terceira pessoa ali, não é uma trindade ali, não está manifestando a trindade ali. Ali do Espírito de Deus está vindo sobre Jesus, ok? E ali tem muito mais explicação gloriosa sobre o plano de salvação de Deus, o Evangelho, ok? Tá entendendo? Jesus nunca se colocou ser igual a Deus. Ele deixou isso claro, os apóstolos entenderam isso perfeitamente. Os discípulos entenderam perfeitamente. Paulo recebeu revelação, entendeu perfeitamente. Mas muitas pessoas querem teimar e criar uma trindade, colocar todos como co-iguais, porque temem, de não colocar Jesus igual ao Pai, né? Porque temem e achar que não tem entendimento que vai estar desonrando, que vai estar blasfemando. Não, irmãos, a gente tem que ir pela lógica, pela coerência das Escrituras, o que as Escrituras estão nos mostrando, ser fiel. Isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor Jesus. Ninguém aqui está desfazendo a divindade de Cristo, a sua majestade, a tua glória, o teu poder. Como eu disse, ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. É digno de toda adoração, louvor, irmãos. Ok? É o nosso amado. Mas temos que entender o que as Escrituras estão ensinando e ser fiel a ela. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, isso aqui está a conexão com 1 Coríntios 15, onde nós lemos lá, que sujeitou, sabe? Todas as coisas debaixo dos seus pés, enfim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós sempre vimos duas pessoas, para a glória de Deus Pai. E quando você vê algum texto, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está falando da pessoa do Pai. Não se separa o Espírito da pessoa. Por exemplo, teu Espírito é você. Não se separa, o teu Espírito não é outra pessoa, além de você. Não se separa o teu Espírito de você. Então o Espírito de Deus não é uma pessoa, outra pessoa distinta de Deus, para formar uma trindade. Não, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Você está entendendo? Simples assim, irmãos. Não tem dificuldade. É só a pessoa querer ser fiel à palavra de Deus, entender, compreender e abandonar essa doutrina da trindade. Essa crença, esse dogma. É heresia. Não falo aqui para te ofender, teu mal, isso, aquilo, mas por amor, a receber luz, entendimento, observar, ser beriano, estudar, irmão, crescer no conhecimento. A divindade do Senhor Jesus. Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá vendo? Paulo aqui está escrevendo. Habita em Jesus, ele está falando de Cristo.
corporalmente. Por que corporalmente? Jesus herdou um corpo. Ele se fez carne, se esvaziou da tua glória, que tinha antes de se fazer carne, se fez carne, habitou entre nós, recebeu um corpo foi lhe formado, como está escrito também, foi lhe dado um corpo de carne e osso. Ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou o mesmo corpo, ok? Glorificado. Portanto, que os furos ainda estavam ali nas mãos e nos pés. Ele mostra para Tomé aqui, tá vendo? Veja, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Toque, pode apalpar, é o mesmo corpo. Então, habita nele corporalmente, porque ele tem um corpo. Toda a plenitude da divindade. Só que no Pai, a diferença é que no Pai não habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ser fiel ao texto. No Pai não habita. O Pai é toda a plenitude da divindade. O Pai é Espírito. O Pai é toda a plenitude da divindade. É a divindade. E compartilha dessa glória, dessa essência com o Filho. O Filho se torna agora, tem um corpo, mas a essência do Pai, a divindade, a plenitude da divindade, agora habita também no Filho. Só que no Pai não habita, ele é. Deus é Espírito. Deus habita numa luz inacessível. Ele é toda a plenitude. O Pai é a divindade. Ele compartilha dessa glória. Quando ele envia para a igreja, o Pai, o Filho envia para a igreja do teu Espírito. Os dois enviam o mesmo Espírito para a igreja. Tá entendendo? Do teu Espírito. Aí, vamos falar no próximo estudo. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, como ele não é uma terceira pessoa, ali é o Filho, irmão, intercedendo por nós. O Filho é Espírito também, é o Espírito de Deus. O único intercessor nas Escrituras é o Espírito de Deus, é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Então, quando o Espírito está intercedendo ali, é o próprio Senhor Jesus intercedendo por nós diante do Pai. Só que ele está em espírito. Não foi o que ele prometeu? Vou, mas volto para vós. Não vos deixarei órfão. Ele foi para o Pai, o teu corpo, ok, glorificado. Só que ele se tornou, ele tem todo o poder no céu e na terra. É me dado todo o poder no céu e na terra. Ele se tornou também espírito. Ele tem essa essência, essa divindade do Pai sobre ele. Então ele pode, ele envia, ele o Pai envia do teu espírito. Ele diz em João 14, 23, se não me engano. João 15, 23 vai dizer: aquele que me ama tem minhas palavras e guarda, obedece meus mandamentos. Eu e o Pai, aqui ó, eu e o Pai viremos até essa pessoa e faremos morada nele. Ou seja, duas pessoas, Jesus promete, aqueles que amam e guardam a sua palavra e guardam seus mandamentos, ele e o Pai viria e faria morada nessa pessoa. Como? Através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que também está em Cristo. Está entendendo, irmão? Não é difícil de compreender isso. Não é difícil de compreender isso. As Escrituras explicam a Escritura. Não precisa inventar, criar outro Deus para tentar defender uma doutrina que é confusa. Se você parar, meditar na salada, nessa confusão que é a Trindade, poxa, mas espera aí, não, você vai pegar os textos, vai ler, caramba, os textos não diz isso. Olhando bem, observando bem, os textos não tá falando isso, o texto não mostra isso. Caramba, como é que eu pensava isso? Tem que vir sempre alguém, Deus levanta pessoas para explicar, ensinar corretamente, com fidelidade. Aí caiba você, se quer ser fiel às Escrituras, compreender, entender, irmão, ser iluminada e aceitar. Agora é contigo. Tá entendendo? Aqui está uma diferença. E o Pai compartilha com o Filho toda essa tua essência, tua glória, a divindade. É maravilhoso demais, irmão. Aqui, Elohim. Elohim, essa palavra no hebraico, é plural. É no plural isso aqui. Elohim. Ok? Dois senhores. Ok? No plural, dois senhores. Não tem três aqui. Elohim, quando está em Gênesis lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não está falando que tem três ali. A pessoa é inventar, é imaginar coisa.
Façamos o homem, era o Pai, o Filho e o Espírito. Era o Pai, a palavra, né? O Logos e o Espírito. Não. Era o Pai e o Filho. Era o Pai, o Logos, a palavra, o Verbo. O Espírito de Deus estava sobre as águas. É o Espírito de Deus, não é uma terceira pessoa. Não é a terceira divindade. Não é uma pessoa, a terceira pessoa distinta do Pai. Não é. O Pai é o Criador. O Filho é co-criador. A palavra, o Verbo é co-criador. Co-criador o quê? Que criou junto. Criou junto com o Pai. Ok? O Pai compartilha essa glória também com o Filho. A tua palavra na criação, a palavra criadora, o Verbo, o Logos. Vamos ler aqui, é muito importante. 1 Coríntios, irmão, capítulo, acho que é o capítulo 8 aqui. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Paulo aqui escrevendo, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ou seja, há um só Deus, o Pai. Pronto. Singular aqui. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. E um só Senhor. Pronto, distinguiu um do outro. Um é distinto do outro, mas tem a mesma essência. O Pai compartilha da tua divindade, da tua essência. Porque o Pai é Espírito. Com o Filho, ele dá ao Filho todo o poder e autoridade. Você está entendendo? Não tem três aqui. Quando você vê falando do Espírito Santo, Espírito de Deus na palavra, é o próprio Deus, irmão. Deus é Espírito. É o próprio Deus. É o Espírito dele. Não é um terceiro Deus. Compreenda isso. Você que não compreendeu ainda, não entendeu. Estude a palavra de Deus. Observe, pelo amor de Deus, meu querido. Amém? Todavia, para nós, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, só há um Deus, o Pai, e só há um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Vamos ver aqui para nós terminar. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações, olha, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, glória e poder para todo o sempre. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, duas pessoas no trono. Pai assentado no trono, o Filho, o Cordeiro, a palavra, o Verbo, o herdeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a destra do Pai nas alturas. Não tem três deuses, não tem três pessoas distintas. Há o Pai, o eterno Criador, e o seu Filho, o Cordeiro, o Verbo, a palavra que estava na criação com o Pai, o Logos, o Senhor Jesus, aquele que o Pai enviou, que morreu por nós, que o Pai ressuscitou através do teu Espírito e o glorificou, lhe deu todo o poder no céu e na terra, compartilhou da tua essência, da tua plenitude, da tua divindade com o Filho. O Espírito emana do Pai e do Filho para a igreja, procede do Pai, não é uma terceira pessoa, não é um terceiro Deus, compreenda isso, por favor. No próximo estudo observaremos que da mesma forma que o Espírito do homem é o próprio homem, assim o Espírito de Deus é o próprio Deus e não outro Deus distinto. É o próximo estudo que a gente vai estar fazendo, ok?
Fique com essa palavra, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos estar tirando no próximo estudo, vai ser focado em perguntas e respostas, usando os textos, explicando as palavras que mais os trinitarianos gostam de usar, as perguntas que eles gostam de fazer, e eu vou estar respondendo com o próprio texto, sendo fiel à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.